Você se sente inchado, de mau humor, com a barriga pesada? Saiba que isso pode ser um sinal de que seu intestino não está funcionando bem, e pode acreditar, o problema do intestino preso é muito mais comum do que você imagina e afeta a vida de milhões de pessoas. Mas a boa notícia é que na maioria das vezes, a solução está mais perto do que a gente pensa, nos nossos hábitos e na nossa alimentação. Hoje, nós vamos mergulhar fundo nesse assunto e desvendar os segredos para ter um intestino feliz e funcionando como um reloginho. Fique comigo até o final, porque eu vou te dar dicas práticas e deliciosas para você dar adeus de uma vez por todas a esse desconforto. Vamos lá. Para começar, por que é tão importante a gente falar sobre o funcionamento do intestino? Muita gente acha que ele serve só para digerir a comida e eliminar o que não presta, mas a verdade é que ele é um órgão super inteligente e vital para a nossa saúde como um todo. Pense nele como uma grande central de operações do nosso corpo. Quando o intestino funciona bem, ele absorve os nutrientes essenciais dos alimentos que comemos, vitaminas, minerais, proteínas, tudo o que nosso corpo precisa para ter energia. Para construir nossas células, para manter nosso sistema imunológico forte, passa por ele. O intestino saudável é sinônimo de um corpo nutrido e protegido contra doenças. Além disso, um trânsito intestinal regular ajuda a eliminar toxinas e resíduos que, se acumulados, podem causar inflamação e uma série de problemas de saúde. É uma verdadeira limpeza interna que acontece todos os dias. Quando essa limpeza não acontece, é como se o lixo ficasse acumulado dentro de casa. Ninguém quer isso, certo? E não para por aí. Você sabia que o intestino é considerado o nosso segundo cérebro? Isso mesmo, existe uma conexão direta e constante entre o seu intestino e o seu cérebro, chamada de eixo intestino-cérebro. Eles conversam o tempo todo. No nosso intestino, vivem trilhões de bactérias, a famosa microbiota intestinal ou flora intestinal. Essas bactérias do bem não só ajudam na digestão, mas também produzem substâncias importantíssimas, como a serotonina. A serotonina é conhecida como o hormônio da felicidade, responsável pela nossa sensação de bem-estar e bom humor. Cerca de 90% da serotonina do nosso corpo é produzida no intestino. Então, se o seu intestino está preso, desregulado, com as bactérias ruins em maior número, a produção de serotonina cai. O resultado? Você pode se sentir mais irritado, ansioso, estressado e até mesmo ter o sono prejudicado. Não é à toa que quando o intestino não vai bem, o humor também não vai. Cuidar do intestino é cuidar da sua saúde mental também. Agora que a gente já entendeu a importância de um intestino saudável, vamos falar sobre o que pode estar causando esse problema. Muitas vezes, a culpa é de alguns hábitos ruins que a gente nem percebe que tem no dia a dia. O primeiro grande vilão é uma dieta pobre em fibras. As fibras são essenciais. Elas funcionam como uma vassourinha no nosso intestino, ajudando a formar o bolo fecal e a empurrá-lo para fora. Se você consome muitos alimentos processados, pão branco, massas, doces e poucas frutas, verduras e legumes, seu intestino vai sentir falta dessa ajuda. Outro hábito terrível é o sedentarismo. Ficar muito tempo parado, sentado, sem se exercitar, deixa o seu intestino preguiçoso também. A atividade física estimula os movimentos peristálticos, que são as contrações musculares do intestino que fazem tudo andar. Uma simples caminhada diária já pode fazer uma diferença enorme. Ignorar a vontade de ir ao banheiro também é um erro grave. Sabe quando dá aquela vontade no meio de uma reunião ou na rua e você segura? Fazer isso com frequência confunde os sinais do seu corpo. Com o tempo, seu cérebro para de mandar o aviso e o intestino perde o ritmo, o que contribui para o ressecamento das fezes e a dificuldade de evacuar. E claro, o estresse crônico. Como vimos, cérebro e intestino estão ligados. Quando você está muito estressado, seu corpo libera hormônios como o cortisol, que podem desacelerar a digestão e o trânsito intestinal, deixando tudo mais lento. Beber pouca água é outro fator crucial, mas vamos falar mais sobre a importância da água daqui a pouquinho, porque ela merece um capítulo especial. Então, se você se identificou com algum desses hábitos, está na hora de mudar. A boa notícia é que existem muitos alimentos deliciosos que são verdadeiros aliados de um intestino feliz. Vamos conhecer alguns deles. Primeiro, as frutas. Mamão é um clássico, e não é à toa. Ele contém uma enzima chamada papaína, que ajuda na digestão. Ameixa, seja fresca ou seca, é riquíssima em fibras e sorbitol, um tipo de açúcar que atrai água para o intestino, amolecendo as fezes. Laranja, principalmente com o bagaço, kiwi, abacate e manga, também são excelentes opções, cheias de fibras. Os vegetais e legumes de folhas verdes escuras, como couve, espinafre e brócolis,
São campeões em fibras e nutrientes. Inclua saladas generosas no seu almoço e jantar. Abóbora, beterraba e cenoura também são ótimas. As sementes são super poderosas. Chia e linhaça são fantásticas. Quando entram em contato com a água, elas formam um gel que lubrifica o intestino e facilita a passagem das fezes. Você pode adicionar uma colher de sopa no seu iogurte, na sua fruta, no suco ou até na salada. Gergelim e semente de girassol também são bem-vindos. Grãos integrais são fundamentais. Troque o pão branco pelo integral, o arroz branco pelo integral e inclua a aveia no seu café da manhã. A aveia é rica em um tipo de fibra solúvel, chamada beta-glucana, que alimenta as bactérias boas do seu intestino. Leguminosas como feijão, lentilha grão-de-bico e ervilha são fontes incríveis de fibras. Tente incluí-las nas suas refeições principais. E para dar uma força extra para sua microbiota, aposte nos probióticos, que são as bactérias boas em si. Você encontra em iogurtes naturais e kefir. Eles ajudam a equilibrar a flora intestinal e a melhorar todo o funcionamento do sistema digestivo. Agora, vamos falar da rainha, da estrela principal para um intestino que funciona. A água. De nada adianta você comer um monte de fibras se não beber água o suficiente. Pense assim: as fibras são como uma esponja. Elas absorvem água para aumentar de volume, formar fezes macias e facilitar a evacuação. Se você come muita fibra, mas bebe pouca água, o efeito pode ser o contrário. As fezes podem ficar ainda mais duras e ressecadas, piorando a prisão de ventre. É como tentar empurrar uma massa seca por um cano. Não vai funcionar. A água é o lubrificante que faz tudo deslizar suavemente. Então, quanta água você deve beber? A recomendação geral é de cerca de 2 litros por dia, mas isso pode variar dependendo do seu peso, do nível de atividade física e do clima. Uma boa dica é não esperar sentir sede. A sede já é um sinal de desidratação. Mantenha uma garrafinha de água sempre por perto e vá bebendo ao longo do dia. Chá sem açúcar e água de coco também contam e podem ajudar. Lembre-se, a água é essencial para a digestão, para a absorção de nutrientes, para a circulação e, claro, para manter seu intestino em movimento. É o hábito mais simples e um dos mais poderosos que você pode adotar. Resumindo, o caminho para um intestino saudável e livre da prisão de ventre envolve um combo de boas escolhas. Uma dieta rica em fibras de frutas, verduras e grãos integrais, o consumo de probióticos, muita água, atividade física regular e o manejo do estresse. É importante lembrar que essas mudanças de hábito levam um tempo para fazer efeito. Seja paciente e consistente com seu corpo. Mas se mesmo com todas essas mudanças, o problema persistir por muito tempo, é fundamental procurar um médico ou um nutricionista. Eles poderão investigar a causa a fundo e indicar o tratamento mais adequado para você. Cuidar do seu intestino é um ato de amor próprio que se reflete em mais energia, bom humor e qualidade de vida. Comece hoje mesmo a fazer pequenas mudanças e sinta a diferença no seu corpo e na sua mente. Espero que essas dicas tenham sido úteis. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos. E me conta aqui nos comentários, qual dessas dicas você vai começar a praticar hoje. Muito obrigado por assistir e até a próxima.